Eu acho que não tem ninguém que possa comentar sobre oposições de um cara que realmente falou que votaria na oposição na eleição. Mas é isso que você quer falar, Duque? Você não prometeu pra gente que você não ia falar mais sobre eleição? Claro que eu não vou falar sobre eleição. Eu quero falar sobre duas oposições. Uma, vamos falar sobre números versus feeling, que isso é importante pra caramba. E a segunda oposição é falando sobre 2023 versus 2025. Mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live voltou e eu peço desculpas por não ter feito ontem, mas anteontem, mas eu tava realmente cansado demais. Tá bom? Peço perdão. Vamos lá. Eu preciso falar pra vocês sobre essa oposição de números e de feeling. Porque o que aconteceu? O Fluminense Scout, deixa eu ver o que eu acho ele. Ele postou uma coisa muito importante, que deu estágio também para falar sobre essas duas oposições, tanto de números de feeling, como também falando sobre os atletas, né? Os scouts. Que ele comenta, né? Deixa eu ver aqui. O falando sobre o Nonato. Mais ou menos isso aqui, ó. Em que ele fala: vê agora que o Zobeldia disse algo próximo do que eu trouxe por aqui ontem. Nonato foi escolhido por ter melhor capacidade de passe que o Hércules, principalmente tirar a bola de pressão. O problema é que Nonato não conseguiu fazer isso ontem. E aí o Dedé Moreira falou assim: Nonato acertou 92% dos passes, acertou 100% dos passes no campo defensivo e 85% dos passes no campo adversário. A análise do Beldia sobre a diferença entre Hércules e Nonato foi certeira. O monte de dados fica mais fácil. O nome das contas é Flow Scout. Custa ver o scout do jogo? Eu vi o scout do jogo e sei que Nonato teve alta porcentagem de acerto de passe. Falei que Nonato não conseguiu ir bem em tirar a bola de pressão com passe. Algo que realmente eu não me lembro de ter acontecido. Inclusive lembro de 3 ou 4 erros dele nesse tipo de lance. É assim, Vasco pressionou pouco, bloco médio foi padrão, a não ser que você fale impressão já dentro desse bloco, mas aí com pressão Hércules é ainda pior que o Nonato, embora o pós-perda seja superior. Prefiro o Hércules, mas não vejo como absurda a escolha mais um chilique da torcida. Eu concordo, também não acho absurda a escolha. Vejo o Hércules sendo muito supervalorizado, enquanto o Nonato é bastante supervalorizado. Mas pro jogo de amanhã eu iria de Hércules. Precisamos mais força no meio e de chegada na frente. Isso daí me deu start, né, pra falar sobre isso, né? É aquela situação que aconteceu do efeito PVC. Você vai acreditar no que os números te dizem ou você vai acreditar no que o PVC, do que o feeling seu sentiu? Um exemplo. Diversos gols que aconteceram com o Fluminense nesses últimos jogos teve participação, mesmo que seja de posicionamento do Everaldo. O gol, por exemplo, que a gente fez em cima do Grêmio, teve participação do Everaldo. O primeiro, que o Everaldo ele chama a atenção de dois e deixa o Soteldo sozinho para fazer o gol. E o segundo, que começa com o Martinelli, vai pro Serna, o Serna acha Everaldo, Everaldo acha Lúcia Costa, o Lúcia Costa acha Soteldo e o Soteldo faz o gol. Mas novamente Everaldo chamando dois de atenção. E mesmo assim, mesmo que com números muito positivos, o Everaldo ainda continua sendo atacado.
Sendo que se você for ver, por exemplo, a taxa de acerto nos passes e até mesmo de boas conclusões de jogadas, o Everaldo é muito melhor do que o John Kennedy, mas o John Kennedy é superestimado, enquanto isso o Everaldo não é. Então, é aquela questão, é o feeling. É o feeling da torcida, é o feeling do treinador. É algo que dentro da psicologia é justamente isso, é você achar algo que você não está vendo. Entendeu? É igual, por exemplo, o Ganso. O Ganso, porque o Ganso é muito superestimado no Fluminense? Porque o Ganso, ele tem números, ele tem uma boa qualidade de toque, ele consegue sair sob pressão com uma tranquilidade e o jogo muda inteiramente para ele e ele joga muito bem com isso. É isso que está acontecendo. Então essa oposição de números e dados é importante comentar. Sabe? É uma coisa absurda quando eu vejo a gente falar assim: ah, mas os números apontam tal coisa. Tá? O Ganso então é ninguém. O Ganso não é bom jogador. O Ganso nem deveria existir. Agora vai lá e pergunta lá pro Santos de antigamente se o Ganso não era bom. Lá aquele Santos destruidor que tinha Neymar, Robinho e Kerrison, acho que é o nome. Vai lá. Claro que não, né? O Ganso até era colocado como melhor do que o Neymar. A situação é essa, entendeu? É uma coisa louca, né? Você vê esse tipo de atitude de achar que número pode expressar alguma coisa. O Ganso, ele não, ele tem número até negativo se demole. Se a gente fosse colocar assim, ele tem obrigado a dar um passe pro gol, com certeza ele teria número negativo. Mas como é que ele é tão bom assim? Porque ele faz números que não existem. Não está configurado ali. É isso que estou te falando. Então, antes de a gente pontar sobre ai, você não vê os números, ou ai, você só vê o feeling, você tem que entender balancear os dois. Se você conseguir balancear os dois, você vai ter um time melhor. Diversas vezes, o time que tinha um Ganso como segundo volante foi muito melhor do que o time que tinha um Ganso como armador. No Fluminense lá de 2023. Olha que eu já tô dando a deixa. Eu tô dando a deixa pro próximo tema. Então, a gente já iniciou nessa situação toda. Há uma oposição e as duas estão complementares e não as duas estão erradas. Ok? Antes de falar mais sobre o segundo tema, que já iniciei, se inscreva no canal, faça o roteiro para você que é curte, comente, compartilhe, rede social de criação de vídeo, dia 10, 12, 20 horas, Pix na tela. Vamos lá, só pra gente falar aqui uma coisa, eu tô fazendo esse vídeo aqui bem antes do jogo e realmente tá dando uma ansiedade, desculpe. Então, se você tá percebendo que eu tô mais ansioso do que o normal nesse vídeo aqui, você tá completamente com razão. Sabe? É tenso. Ainda mais que é contra o rival. Vamos lá. Eu gosto sempre de expressar isso dentro de um vídeo para você entender sobre como é que é feita a vida humana nisso tudo. Vamos lá, vamos pro segundo vídeo. Pro segundo tema. Eu acho que é importante dizer que de fato as pessoas estão certas no que está sendo dito. Que é a sua posição de 2023 contra 2025. Infelizmente, por estar tão próximo justamente desse tempo, né? 2 anos. O que é 2 anos? 2 anos é um pouco mais do que o meu canal, que ainda é jovem. E 2 anos está logo ali, cara. Teve duas Libertadores. As duas Libertadores. Se você pegar essa Libertadores de agora, pegar a Libertadores do ano passado e pegar a Libertadores do ano retrasado, a gente ganhou do ano retrasado. 2023. Então, claro que vai ter justamente a situação toda de você fazer oposição entre o que você está vendo agora e o que você está vendo antes.
Naquele tempo, a gente tem que lembrar, naquele tempo você tinha o Keno na ponta e o John Kennedy da outra, e o John Arias na outra. Você tinha, como estrutura básica, tá? Como time final, que pra mim é o time que tira o Felipe Melo da jogada. Você tinha Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, André e Marcelo. Também tinha o Danilo Barcelos, o Danilo Barcelos? Não. Diogo Barbosa. Diogo Barbosa. Aí você tinha Martinelli, Ganso, Keno, Arias, John Kennedy e Cano, fazendo a situação toda acontecer. E agora você tem como oficial Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Lúcia Costa, Serna, Canóbio e Everaldo. Você entendeu o que eu falei? A mudança que foi justamente essa situação toda? Em que a gente tem justamente ali uma tendência de ver uma perca de qualidade. John Arias é um ótimo jogador. Para mim, não tem nem como tirar ele em qualquer jogo. Não sei que ele ficava todo o jogo. Ele só saía quando realmente o time estava feito. Acabou, não tem como perder, sai. Do outro lado, você tinha o Keno, que pra mim era um ótimo jogador. Não fazia milagre, mas era um ótimo jogador. O Cano, que era matador de gol, fazia gol todo jogo. A gente tá uma perca de qualidade enorme também do Cano, de matador supremo, com o Everaldo, que não fazia um gol sequer. Aí tem como segundo atacante, eu vou colocar o armador do time, que é o Lúcia Costa. Pra mim, é aquela situação, é mais decisivo ou mais incisivo. Então não tem essa perca de qualidade. Aí você teria o Ganso e você teria o Hércules. Cada um fazendo também seu estilo de jogo. Você teria Martinelli e o próprio Martinelli. Não tem, até a Martinelli de 2025 é melhor. Você tem o Samuel Xavier, que pra mim tá melhor esse ano do que o do ano de 2023. Você tem o Marcelo. Pô, eu preciso falar que o René foi uma perca de qualidade. Você tem o Thiago Silva, é melhor do que o Nino. Você tem o André, que é melhor do que o Freitas e do que o próprio Ignacio. E o Fábio desse ano, pra mim, é um Fábio que tá um pouco pior do que o Fábio de 2023. Então a gente vê a situação de perca de qualidade, dessa posição disso tudo. É claro, né, as substituições que tinha dentro dali, né, que eram muito poucas ali de variação. É isso, né, tipo, eu só quero mostrar pra vocês como que essas oposições acontecem. E que você não pode realmente se atrair por uma coisa ou uma outra. Você tem que entender qual que era a proposta de cada coisa. A proposta do Fluminense lá de 2023 era uma proposta que podia fazer com que você se expôsse mais. Com os times melhorando, até o Vasco melhorando pra caralho. Com a vida do Ryan, com a vinda do Felipe Coutinho, com a vinda do Nuno Moreira, que eu acho que é um bom jogador. Você tem ali o PH, que é jogador de seleção brasileira. É muito mais difícil. O Vasco melhorou de nível, o Fluminense piorou.
Isso pode mudar bastante coisa. Mas, vamos ver o que acontece, né? Minha esperança, né, pra esse jogo é poder falar que a gente passou pra final. Mas eu não vou achar nada de estranho realmente a gente não passar. Tá? Você lembra que eu tô falando isso aqui às 10 horas da manhã e o jogo só vai ser às 8 horas. Ou seja, falta mais 10 horas pro jogo. Muito tempo, né? Espero realmente que a gente ganhe. Mas eu só quero demonstrar essas oposições. E espero que tenha mais uma oposição de resultado. Que agora o Fluminense ganhe e passe de fase. É difícil? Muito. Mas podemos passar. Tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreva no canal, se lembra, ainda vai ter mais uma partezinha, você vai ver que vai estar outra iluminação. Faça o triplo Z que é coisa, comente, compartilhe. Rede social que dá um vídeo. Vídeo de todas as 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Simplesmente podem dar patrocínio. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro e guerreiro tricolor. Preciso falar, né? Caímos, né? E bom, se você acha que eu tô muito chateado, eu não tô. Tá? Hoje cedo, uma notícia não tão boa assim do familiar meu, né? Considero como família. Era vascaína. E de fato, eu fiquei feliz, imagina. Olhando lá em cima, vendo o Vasco quem é. Tá bom? Então se você acha que eu vou ficar triste por conta disso, não vou. Mas fora isso, que é uma pequena homenagem que eu quero fazer pra minha tia, não deu. Não deu. Não deu, não deu. O que é certo é que nós ganhamos um. Isso foi interessante, né? Se você pensar em Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Nós ganhamos duas, eles ganharam duas. E no desempate, nos pênaltis, eles ganharam. E pra mim, na soma dos dois jogos, eu acho que essa disputa de pênaltis foi justa. E vai destacar que, na minha concepção, o juiz não interferiu no resultado. Não interferiu. Tá bom? Caímos. A promessa que a gente ia ganhar uma Copa do Brasil 2025 não tá aí. E também entender que lá do outro lado também tem um time que quer ganhar. O Cano tinha votado para esse jogo e nem sequer foi cogitado para jogar. Normal. Então, por que se coloca o Cano? A gente tem vários aprendizados, tá? Só para falar do jogo um pouco, antes de falar sobre esses aprendizados. O Fluminense, ele fez justamente aquilo que deveria ter feito no primeiro jogo. Pressionar, marcar e ter atenção. O que ele não fez no primeiro, ele fez no segundo. E basicamente foi isso. Lances, pra mim não teve nenhum lance realmente polêmico. De fato, que a gente possa apontar aqui e ali. O que a gente pode falar é que o Vasco da Gama começou o jogo muito bem.
depois deu uma queda e aí só deu o Fluminense. Mas pouco criativo e quando era para finalizar, finalizava errado. Com destaque justamente diversos erros do John Kennedy, que nem sequer é contestado. Enquanto isso, o Everaldo, que fez uma boa partida, foi substituído. Quando eu falo que o campo grita, é porque o campo grita. Eu tiraria Everaldo para colocar o John Kennedy? Claro que não. Ah, mas o Everaldo não faz gol. Mas faz uma jogada para o gol. E a jogada que fez o gol e que acabou sendo contratado justamente pelo Paulo Henrique, né? Foi o gol contra, deixa eu ver aqui. Pra quem ele deu esse gol. Foi de Paulo Henrique contra. Acontece. O Fluminense poderia ter sido melhor? Poderia. Mas não foi. Esse gol só surgiu graças à boa atuação de Everaldo. Fora isso, ensinamentos. Não se deixa o Cano de fora no jogo, podendo jogar com o Cano. 2. Não se tira Everaldo para colocar John Kennedy. 3. Nossos pontas não promoveram nada. E é isso. Se tem algo de positivo é que você não vai gastar seu dinheiro para voltar mais uma vez ao Maracanã. Isso daí é bom. O resto, tudo negativo. Dá para tirar algumas coisas boas? Dá. Eu mandaria embora o Luiz Obedia? Não. Tá bom? Caímos. Amanhã eu vou ter que falar sobre todo o retrospecto do jogo do nosso Copa do Brasil. Eu não postei na Copa do Brasil. Eu fiquei mais revoltado contra o Lanús do que eu ficaria revoltado contra o Vasco. Porque o Lanús, na minha concepção, não tinha obrigação nenhuma de vencer e venceu. E agora estamos aqui. Poderíamos ter jogado melhor. Eu acho que é justamente o silêncio que fez meus amigos lá no jogo que para mim é o que demonstra. Só o silêncio. Erro de pênalti do John Kennedy, erro de pênalti de Canóbio. E quanto você mais erra, mais dá chance para o adversário ganhar o jogo. E o jogo de futebol é o jogo de menos erros. Não é mais acertos, é menos erros. E a gente errou muito. Fora disso, às vezes, tipo assim, CTT, tomara que essa vitória seja pra você. E fique com carinho, tá bom? O melhor do jogo pra mim foi o Fábio, que diversas vezes pressionado conseguiu não tomar gols. O pior do jogo pra mim foi o John Kennedy. Até poderia ter sido o Canóbio, mas eu coloco o John Kennedy. E o melhor jogo do adversário, na minha concepção, foi o goleiro Léo Jardim. Tá bom? Dito isso,
Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Eu não vou comentar nada de trio, já tá que eu tô mais nisso não, porque eu tô cansado e já é meia-noite. Se inscreva no canal, faça o trio pra você que é coach, comente, compartilhe. Rede social da Criação Vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas. Só 10 horas. Pix na tela. E é isso. Eu preciso realmente apontar alguma coisa, eu preciso falar assim, ai não, a gente poderia ter feito tal coisa, sabe? Sempre o melhor é o que não entra. Temos bastante a aprender. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiro e guerreira tricolor.